Olá, pessoal do nono ano. Então, estou aqui com mais uma videoaula para vocês e nós vamos continuar então o assunto da semana passada, onde nós começamos a ver sobre blocos econômicos da atualidade, né? E nós vimos sobre a UE, ou seja, a União Europeia, um bloco muito importante mundialmente, né? Lembrando que é o único bloco que usa uma moeda única, que é o euro. É o bloco mais avançado que nós temos da atualidade. Então, e depois de termos falado sobre a União Europeia, hoje nós vamos falar sobre outros blocos importantes, né, da atualidade, como por exemplo o Mercosul, né, que é um bloco econômico onde o Brasil faz parte, certo? O Mercosul, né, que significa Mercado Comum do Sul. Ele foi criado no ano de 1995 por um tratado chamado Tratado de Assunção. Ele tem um objetivo a eliminação progressiva das tarifas alfandegárias entre os países membros, a fim de dinamizar a economia regional, movimentando entre si mercadorias, bens e serviços, capitais, força de trabalho. Lembrando, né, que começou aí em 1995, faziam parte então Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então foi criado por esses 4 países, tá? Mais na frente nós vamos ver que tem outros países agora que fazem parte também. A adoção também de uma tarifa externa comum, que é o TEC, para comercializar com os outros países não pertencentes ao bloco após 1995. Né? Então, eles criaram uma tarifa única para o quê? Para vender e comprar produtos de outros países que não faziam parte do bloco. Prevê o quê? A livre circulação de bens, serviços e também de fatores produtivos. Mercosul, então, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E a Venezuela hoje faz parte do Mercosul, sendo um membro aí que foi admitido no ano de 2012. Tá? Atualmente ela está afastada, mas ela é um membro aí ainda. Tá? Está afastado, mas é membro. Países associados, que tem uma associação com o Mercosul: Bolívia e Chile, que entrou no ano de 1996, Peru, que entrou no ano de 2003, Equador e Colômbia, que entrou no ano de 2004. Suas relações, então, restringem o quê? Uma zona de livre comércio entre os países que compõem o Mercosul. E temos ainda um país observador, que é o México, né, que tem intenções aí futuras de fazer parte, então, do Mercosul. Então, aqui nós temos, olha, o mapa aqui da América do Sul, mostrando, então, aqui os países que compõem esse bloco econômico. Outro bloco importante que nós temos, então, no continente americano é o NAFTA, né? O NAFTA, que é Acordo de Livre Comércio entre os países da América do Norte, fazendo parte Canadá, México e Estados Unidos, tá? Então, os 3 países fazem parte do NAFTA: Estados Unidos, Canadá e México. Os Estados Unidos, Canadá e México. Qual é a meta do NAFTA? Eliminar barreiras alfandegárias. Além disso, eles querem enfrentar a concorrência com a União Europeia, né? A União Europeia, que é o bloco econômico mais importante que nós temos aí, como nós vimos anteriormente, né? O NAFTA, ele começou a estar em vigor desde o ano de 1994. Tem um prazo de 15 anos para total eliminação de barreiras alfandegárias entre os 3 países. E o Chile foi um convidado no ano de 1994. Só porque quando a gente fala aqui, né, no prazo de 15 anos, que seria agora para o quê? A eliminação total dessas tarifas alfandegárias, isso não aconteceu ainda. Né? Tanto é que os Estados Unidos têm um muro que separa os mexicanos a entrarem nos Estados Unidos, que impede, né, essa livre circulação aí de pessoas. Então, o governo impede ainda essa entrada de mexicanos nos Estados Unidos.
NAFTA. O grande destaque fica por conta de quem? Dos Estados Unidos, que é a grande potência, né, da economia mundial e, logicamente, também desse bloco econômico. O impulso alcançado pela economia canadense dependeu de grandes investimentos e capital dos Estados Unidos, inclusive aqueles ligados aos setores estratégicos e mais avançados tecnologicamente, informática, aeroespacial, eletrônicos, química fina e etc. No México, a influência do capital dos Estados Unidos se fortaleceu com o avanço das indústrias maquiladoras. O que seriam essas indústrias maquiladoras? São indústrias, né, indústrias que pertencem aos Estados Unidos, mas elas se instalam no México, certo? Ali bem na fronteira ali do México com os Estados Unidos, para o quê? Para conseguir, né, uma mão de obra mais barata, porque no México a mão de obra é bem mais barata que nos Estados Unidos, né? Então eles instalam ali para ter o quê? Obter maior lucro nas empresas, né? Então as empresas estadunidenses são maquiladoras, são empresas estadunidenses que se instalam em território mexicano na fronteira com os Estados Unidos, em cidades como Tijuana, Mexicali e Cidade Juárez. Outro bloco importante que nós temos mundialmente é a PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ela foi criada no ano de 1989, foi criada lá na Austrália. É um bloco que engloba economias asiáticas, americanas e também do continente oceânico, né, que fazem parte da Oceania. Tem a sede da PEC em Singapura. Qual que é o principal objetivo desse bloco? Reduzir taxas e barreiras alfandegárias da região Pacífico-Asiática. A APEC não forma mais uma área de livre comércio concluída, pois os países membros impõem muitas barreiras à livre circulação. Esse é um objetivo do longo prazo e se prevê instalação plena até 2020. O bloco tem que superar disparidades políticas e diferenças sociais. Hoje a APEC tem 21 membros, que são eles: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Singapura, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos da América e Vietnã. Esses são os países que compõem, então, a APEC, Cooperação da Ásia e do Pacífico. Certinho? Outro bloco também que nós temos é a LAD, Associação Latino-Americana de Integração, certo? Associação Latino-Americana de Integração significa: tem funções majoritariamente tarifárias e comerciais, congregando a América do Sul, os países que compõem, né, a América do Sul, o México e Cuba, na ideia da criação de uma área de preferências econômicas e um mercado comum latino-americano, né? Então, o objetivo dessa associação é juntar todos os países ali da América Latina, certo? O ALAD. Nós temos também o UNASUL, União de Nações Sul-Americanas, congrega desde 2008 os 12 países da América do Sul e tem tido atual predominantemente política e também de defesa. O objetivo da UNASUL é facilitar a integração política, comercial e física na região e formar uma zona de livre comércio continental, exceto Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França. Teve um papel importante em crises locais ao apaziguar os ânimos entre Colômbia e Venezuela. Prevê um Conselho de Defesa Sul-Americana, o qual constituiu um instrumento para o fortalecimento da estabilidade, paz e cooperação na região. É importante por criar um conceito de defesa regional, que não inclui os Estados Unidos, mas que tampouco é hostil aos Estados Unidos. O Conselho de Defesa avança a passos lentos na definição de uma agenda comum entre os países, né, da UNASUL. Outro bloco econômico que nós temos é o Pacto Andino. Foi fundado em 26 de maio de 1969. Ele fica na cidade de Lima, né, tem sua sede na cidade de Lima, atualmente chamada de Comunidade Andina
de nações. Países que fazem parte: Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Os membros que são associados: Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Quais são os principais objetivos desse Pacto Andino? Emissão do passaporte andino, a fim de garantir a livre circulação de pessoas dos países membros, sem necessidade de apresentar visto. Basta o cidadão apresentar uma carteira de identidade do seu país. Possibilitar a integração econômica e cultural entre os países membros, representando seus interesses de acordo com os blocos econômicos ou organizações internacionais. Então, esse é o objetivo, desse pacto, conhecido como Pacto Andino. A CARICOM também é uma outra comunidade, é um outro bloco econômico. Comunidade de Mercado Comum do Caribe e atual Comunidade do Caribe é um bloco de cooperação econômica e política. Foi criado em 1971, formado por 14 países e 6 territórios da região caribenha. Formado por ex-colônias de potências europeias, que após sua independência viram-se na contingência de aliar-se para suprir limitações decorrentes da sua nova condição e acelerar o seu processo de desenvolvimento econômico. A organização participa da coordenação de política externa e desenvolve projetos comuns nas áreas de saúde, educação e comunicação. Visa promover o livre comércio, o livre movimento do trabalho e do capital, coordenar a agricultura, a indústria e política estrangeira entre os países membros. A ASEAN também, uma associação aí das nações do Sudeste Asiático. Foi criado em 8 de agosto de 1967. Sua sede fica na cidade de Jakarta, capital da Indonésia. Os membros são Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Os objetivos da ASEAN: estimular o comércio de produtos e serviços entre os países membros, visando o crescimento econômico. Criar condições de estabilidade política e econômica na região para permitir um ambiente mais propício ao comércio. Proporcionar a integração cultural e o desenvolvimento social na região. Esse bloco possui um acordo de cooperação econômica com a UE, com a União Europeia. SADC, também um outro bloco econômico, comunidade, que significa Comunidade para Desenvolvimento da África Austral. É a organização subregional de integração econômica dos países da África Austral. Foi criada no ano de 1992 para assegurar, para fortalecer a cooperação econômica da região, e ela é formada por 15 países membros, e todos eles fazem parte do continente africano. E os principais objetivos do SADC é procurar também diminuir a pobreza e melhorar as condições de vida da população, promover o combate à AIDS, reafirmar os legados socioculturais africanos, estabelecer a paz e cooperação política como forma de evitar conflitos e guerras civis. Então, esses são os objetivos dos principais blocos econômicos que nós vimos na atualidade. São blocos importantes. E vocês podem perceber que todos esses blocos, eles têm o objetivo de quê? De fazerem união entre os países. Para quê? Para que eles possam fortalecer. Esse é o objetivo de um bloco econômico. Essas alianças entre os países para que eles possam, então, fortalecer. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula e um abraço.